A paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você para dar o seu like e se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom, gente? Se você se inscreve, se você dá um like, se você faz um comentário, essa é uma forma simples de você apoiar o nosso canal. Você já percebeu quantas pessoas continuam fazendo dinâmicas nos dias de hoje? Bem poucas. Alguns começaram, mas pararam no meio do caminho. Sabe por quê? Por falta de apoio. As pessoas chegam no canal, assistem a dinâmica, mas não fazem um comentário, não dão um like, não apoiam o canal. E muitas vezes as pessoas acabam desanimando, desistindo, por falta desse apoio, dessa palavra de ânimo, muitas vezes, né, para incentivar a pessoa a continuar fazendo esse trabalho. Então, inscreva-se, dê um like, faça um comentário, nos apoie nesse sentido. É uma forma simples que você tem de nos apoiar, é comentando, é dando um like. Tá bom, gente? Então, hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre os profetas menores. Essa dinâmica muito importante, gente, ela deve ser feita no final da aula, depois que você tiver estudado o assunto com os seus alunos, tá? Por quê? Porque essa dinâmica ela vai promover a aprendizagem, uma aprendizagem colaborativa sobre os profetas menores da Bíblia Sagrada. Uma dinâmica que visa principalmente destacar as lições e os princípios que podem ser aplicados na vida diária dos alunos ao estudar os profetas menores. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de papel, né, e caneta para os seus alunos e uma lista com o nome dos 12 profetas menores. Dessa aqui, ó, desse tipo aqui, ó. Tá vendo aí? O nome dos 12 profetas menores. Só que você não vai fazer dessa forma que está aqui no papel. Você vai fazer primeiro assim, mas depois recortar um por um, tá? E fazer uma espécie de tirinha e colocar no vasilhame, tá? Qualquer tipo de vasilhame, tá? O importante é você colocar dentro de um vasilhame cada um dos profetas menores, os nomes, tá? Dos profetas menores. E aí você vai trazer para a sala de aula esses 12 nomes dos profetas menores, tá? Dos livros dos profetas menores, e na sala de aula você vai distribuir de forma aleatória os papéis com os nomes dos livros dos profetas menores, vai dividir para os seus alunos, tá? Vai compartilhar com eles esses nomes, garantindo que cada um receba o nome de um livro dos profetas menores. Alguém pode até perguntar, mas professor Roberto, na minha sala não tem 12 alunos. Na minha sala só tem 6. Então mande cada um pegar 2. Tá bom? Ah, mas na minha sala tem mais de 12 alunos. Se tiver mais de 12, você entrega a 12 alunos. E aí você vai trabalhar também depois, né, que os 12 pegarem o nome dos 12 livros, você vai trabalhar também com aqueles que não pegaram o papel de outra forma. Mas todos vão participar, tá bom? Então você vai instruir os alunos a não revelar o nome do papel que ele pegou, certo? No início. Então cada um vai pegar um nome, 12 pessoas, ou então uma parte deles, né? Porque se tiver menos de 12 pessoas na sua sala, como eu disse, você pode dar 2 para o seu aluno, certo? E aí você vai explicar que além de aprender sobre os livros, os alunos também devem discutir os ensinamentos desses livros e eles podem aplicar esses ensinamentos em sua vida diária. Tá bom, gente? Então, uma coisa importante que eu vou lhe dizer. Essa é uma dinâmica que nós estamos trazendo para vocês, mas no final a gente vai dar uma outra sugestão para você trabalhar de uma outra forma. Então serão 2 dicas, na verdade, de dinâmicas, tá? Então, vamos lá. Os alunos, eles vão abordar os seus colegas da sala de aula. Quem que são esses alunos? Os que pegaram o papelzinho, tá? Então eles pegaram o papelzinho, então ele vai abordar um aluno,
Se tiver mais de 12 alunos, ele vai abordar aqueles alunos que não pegaram o papel. Se tiver os 12, ele vai abordar um outro aluno, tá, que pegou o papel. Digamos que eu peguei o papel de Oséias. Então eu vou procurar outro aluno que pegou outro papel diferente, tá, que não foi o de Oséias, porque quem pegou Oséias fui eu. E aí esse aluno, ele vai ser responsável, eu vou lá, ele vai ser responsável para dizer algo sobre aquele livro. Como eu disse, digamos que eu peguei o livro do profeta Oséias. Então, quando eu me dirigir ao aluno, aquele aluno vai ser responsável para falar algo sobre o livro do profeta Oséias, e não eu. Quem vai falar é o aluno que eu me dirigi a ele, tá? Então, além de falar alguma coisa sobre o livro do profeta Oséias, de que ele aprendeu durante a aula, tá? Por isso que é bom fazer isso no final da aula, ele também precisa dizer algo sobre alguma aplicação prática dos ensinamentos desse livro na sua vida real. Entendeu? Então são duas coisas. Ele vai falar algo sobre o livro e o que ele aprendeu para aplicar na sua vida real. Tá? Então todos os alunos vão fazer isso. Tá? O de Oséias, o que pegou o livro de Joel, o que pegou o livro de Amós, o que pegou o livro de Jonas, de Miqueias, de Naum, de Abacuque, de Sofonias, de Ageu, de Zacarias e de Malaquias. Cada um vai se dirigir a um outro aluno e pedir a mesma coisa. Fale alguma coisa sobre o livro do que você aprendeu hoje e o que pode ser aplicado na sua vida prática, no seu dia a dia. Entendeu, gente? Então, cada aluno vai fazer isso, tá? Então, você vai encorajar os alunos a compartilhar o quê? Exemplos específicos de como a mensagem de Oséias ela pode ser relevante em suas vidas, seja em questões morais, questões éticas, questões sociais, questões familiares, enfim, eles fiquem à vontade para comentar. Após a interação, você vai reunir a classe e dar a cada aluno que pegou o papel, agora vai ser diferente, tá? Digamos que eu peguei o papel de Oséias. Então, quem vai falar sobre o livro de Oséias, antes era um outro aluno, agora vai ser eu, que peguei o livro de Oséias. Então, todos os alunos que pegaram o papel vai fazer a mesma coisa, tá? Enquanto de início, outra pessoa falou sobre o livro, agora eu que peguei é quem vou falar sobre o livro, tá? E eles vão falar, mais uma vez, não apenas o que aprendeu sobre o livro. Vai falar o que aprendeu sobre o livro? Sim, mas também como eles percebem os ensinamentos desse livro para ser aplicado em suas vidas diárias. Tá certo, gente? Então é muito bom, porque você tanto vai ouvir a opinião do outro, como agora você vai ouvir a sua própria opinião. Ou seja, as pessoas vão ouvir, né? Eu dando a minha própria opinião. Então você vai incentivar uma discussão, tá, gente? Vai ter uma reflexão sobre as diferentes perspectivas dos alunos. Uma dica muito importante: esteja preparado como professor para orientar os seus alunos na identificação e na aplicação prática dos ensinamentos dos livros, né, dos profetas menores em suas vidas. Aí você vai promover, gente, um ambiente de respeito durante as discussões, permitindo que os alunos compartilhem as suas experiências e as suas opiniões livremente. Outra dica, que é a segunda sugestão de dinâmica que você pode fazer, é usando aquela dinâmica chamada tempestade de ideias, ou tempestade cerebral. Como é isso? Bom, você vai começar mencionando o nome dos 12 livros dos profetas menores. Isso tudo, como eu disse, depois que você estudar. Depois que você fizer todo o estudo, no final é que você vai fazer isso. Então os alunos, para cada livro mencionado, eles vão rapidamente, tá? Digamos que você apresente, vamos dizer, olha aqui, o livro de Oséias. Então os alunos vão rapidamente sugerir uma palavra que lhe vem à mente em relação ao conteúdo desse livro. Então você vai ouvir rapidamente todos os alunos. Então a palavra que mais se destacar do livro, diante das palavras que os alunos vão falar, uma coisa importante, gente, é uma palavra, não é uma frase que eles vão dizer naquele momento.
tá? Então, quando você falar o livro de Oséias, você vai orientar os seus alunos. Falou o livro de Oséias, os alunos vão falar uma palavra que esteja relacionada ao livro. A palavra que mais sair entre os alunos é a que você vai escrever num quadro ou numa cartolina, tá? Então, todo mundo falou. Qual foi a palavra que se destacou mais sobre o livro de Oséias? Amor. Então, vai botar lá a palavra amor. Então, você vai notando as palavras no quadro ou então num papel, né, numa cartolina. Bom, você vai fazer isso com os 12 livros, certo? Citou o livro de Joel também, tá? As pessoas vão dizer uma palavra que se destaca no livro de Joel. Então, depois que você terminar os 12 livros, então você vai ter uma relação de palavras que foram mencionadas, certo? E aí o que é que você vai fazer agora? Você vai convidar os alunos a formar frases ou pequenos textos que estejam relacionados com aquelas palavras destaques, tá? Então, qual é a base que vai ter para essas escritas, essas frases? Eles vão pegar, digamos que tem a palavra amor. Então ele vai pegar aquela palavra e escrever algo relacionado ao livro naquele momento. Ou então algo relacionado à vida prática, que pode ser aplicado à vida prática, certo? Tanto algo sobre o livro, como também você pode fazer algo que esteja relacionado à nossa vida prática. Então é muito importante que você incentive os seus alunos a serem criativos e a pensar em exemplos concretos de como os ensinamentos dos profetas menores eles podem ser aplicados em diferentes aspectos da vida, como família, escola, comunidade, né? Então, deixe eles à vontade. Permita que cada aluno, logo depois, compartilhe as suas frases ou o contexto daquela frase, né, dentro da sala de aula. Encoraje os seus alunos a uma reflexão sobre as diferentes perspectivas e aplicações práticas dos ensinamentos dos profetas menores. No final de tudo, tá, gente? Tanto uma dinâmica como a outra, qualquer uma das duas que você aplicar, você pode reunir os seus alunos e depois ver as principais lições que foram aplicadas na vida prática, destacado pelos seus alunos, reforçando a relevância do conteúdo estudado para as suas vidas cotidianas. Explique para os seus alunos que, embora esses profetas eles sejam chamados de profetas menores, o seu impacto e as lições não são pequenas, não são menores. Elas são de grande importância para nós nos dias de hoje. O fato daqueles livros, os 12 livros, ser chamados de profetas menores, não é porque os profetas eram pequenininhos ou porque aquilo que eles falavam tinha pouca importância. Não. O fato de ser chamado de profetas menores é por causa do conteúdo, do volume do seu livro e também da extensão do ministério de cada um deles. Isso precisa ficar muito claro para os seus alunos. Esses profetas e os seus escritos, eles abordam uma variedade de temas que ressoa conosco e em nossas vidas. Nas nossas vidas cotidianas, tá? As suas palavras não apenas nos lembram da importância da fé e da obediência, mas também nos desafia a viver de acordo com os princípios éticos e morais que foram estabelecidos por Deus para termos uma vida melhor aqui nessa terra. Então, gente, uma das mensagens recorrentes encontradas nos escritos dos profetas menores é a importância da justiça social. Eles denunciam a opressão dos pobres e também dos marginalizados, chamando as pessoas a uma responsabilidade por suas ações e instando elas a agir com misericórdia e com compaixão. Além disso, gente, os profetas menores, eles nos lembram da necessidade de vivermos em harmonia com Deus e também em harmonia uns com os outros. Eles nos alertam contra a idolatria, contra a negligência espiritual, nos desafiando a buscar uma relação genuína com Deus, a vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. Outro ponto crucial presente nos escritos dos profetas menores é a promessa de esperança e restauração.
Apesar das adversidades e da disciplina divina sobre a vida das pessoas daquela época, esses profetas oferecem consolo e prometem um futuro de paz e prosperidade para aqueles que se arrependem e retornam ao caminho da retidão. Em nossas vidas agitadas, até mesmo tumultuadas, as mensagens dos profetas menores são um lembrete oportuno de valores essenciais e princípios não temporais. Eles nos desafiam a viver com integridade, com compaixão e esperança, buscando sempre a justiça e a reconciliação em nossas igrejas e no mundo onde nós vivemos. Que possamos aprender com a sabedoria dos profetas menores e aplicar essas lições em nossas vidas diárias, tornando-nos agentes de mudança e portadores da luz em um mundo que tanto precisa dela. Que possamos viver de acordo com as verdades, com a justiça, com o amor, guiando os passos daqueles que nos precederam e nos deixaram um legado precioso de fé e de esperança, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.